Esse é o kit Higiene Safari em fio de malha para bebê. É Safari porque cada peça tem um bichinho. Esse kit tem 7 peças e eu dividi em 5 aulas para que elas fiquem separadas, fácil de assistir, e cada um vai assistir a aula da peça que estiver interessado em fazer. Esta é a aula dos potinhos, eles são porta-algodão, porta-cotonete e o que mais a mamãe quiser guardar nesses potinhos. Olha o detalhe das tampas, que ficam tão firmes que dá para erguer o potinho pela tampa, porque tem um encaixe interno. Essa é a versão para canhotos. Se você tem interesse na versão para destros, eu vou deixar o link logo aí abaixo na descrição do vídeo, assim como vou deixar também o link de todas as aulas das peças desse kit. Eu sou Andréa Almeida, designer de crochê. Seja bem-vindo ao Andréa Crochê Handmade. Para fazer o kit de cestinhos, eu utilizei o fio de malha Extra Premium da Fisher, nas cores marinho, off-white e frozen. Agulhas de crochê número 4 e número 7, fundo em acrílico de 8 centímetros de diâmetro, além da etiqueta, dos bichinhos, né, o kit Safari. Para facilitar, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, a lista de material e o link de onde eu comprei cada item. Começa retirando a película do fundo. Com a agulha número 4, que é mais fininha, para dar certo aqui, ó, inserir nos furinhos. Eu começo a fazer, deixo uma ponta de fio, eu começo a fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Faltando apenas um ponto, eu vou inserir a agulha aqui, ó, nesse último furo, e aí eu pego o fiozinho do começo, a pontinha do trabalho, lá do comecinho, laço ele, e aí eu já trago ele pra frente, ó, puxo o fio, vou inserir a agulha atrás do primeiro ponto, ó, atrás assim, do primeiro ponto. Vou pegar o fio, passar por baixo do primeiro ponto. E vou, ó, inserir a agulha aqui no furo, passei dentro desse último ponto, vou levar o fio para trás. E dessa forma eu fiz a primeira carreira, que são pontos baixíssimos. Com a mesma agulha ainda, porque eu preciso colocar ainda a agulha aqui nesse furo, então ainda com a agulha número 4, eu vou fazer pontos baixos, ó. Então eu vou inserir a agulha lá, trazer o fio de trabalho, o fio longo do trabalho, e vou começar a trabalhar pontos altos. E aí, pontos baixos. E aí eu vou fazer um ponto no primeiro ponto de base e 2 pontos no ponto de base seguinte. Um ponto no próximo ponto de base, 2 pontos no próximo ponto de base. Então, dessa forma, eu vou fazer o ponto baixo, um ponto num ponto de base, 2 no ponto de base seguinte. No próximo 1, no próximo 2, porque se fizer apenas um ponto em cada ponto de base aqui, o cestinho vai ficar muito estreito. Então, essa é a quantidade. Alternando, 1 e 2, 1 e 2. Terminei a carreira, aí eu tenho aqui o último ponto e o primeiro. Para uni-los um ao outro, eu venho com a agulha aqui. Na primeira cabeça de ponto que tem aqui, ó, que tem o ponto baixo, e aqui está a cabeça do ponto, essa correntinha. Eu vou inserir a agulha aqui e vou levar a laçada para trás. E agora eu vou começar a trabalhar a carreira seguinte com pontos centrados. Eu vou pegar a agulha número 7, que vai ser a minha agulha de trabalho, porque agora não preciso mais inserir a agulha nesses furos. Então, eu já posso trabalhar com a agulha de trabalho, que é a número 7. Vou inserir, olha, a agulha no centro do ponto baixo. O que é o centro? O ponto baixo, cada ponto baixo desse aqui, ó, tem
essas duas perninhas aqui. E a gente insere a agulha aqui, ó, no meio, exatamente no meio do ponto, entre essas perninhas. Não é aqui, embaixo do ponto, é aqui, centrado, porque assim o ponto fica mais estruturado e o cestinho fica mais firme. Então, eu vou inserir no meio aqui do ponto, vou laçar o fio e puxar uma laçada, ó, e inserir aquela laçada que ficou lá em espera, eu vou inserir ela na agulha, ó. Com isso, eu subi as duas laçadas, eu faço o primeiro ponto centrado. Venho no ponto seguinte, vou inserir aqui no meio e faço o ponto centrado e já tô escondendo, inclusive, aqui a pontinha do fio, tá? Não tem mais aumentos, agora é só repetir um ponto em cada ponto de base, o ponto centrado, até o final da carreira. Terminei a carreira, vou fazer assim, ó, já faz uma curvinha, já vai pondo o cesto na posição, ó. Aqui está o último ponto, aqui está o primeiro, eu preciso unir um ao outro. Então, eu vou inserir a agulha aqui, ó, embaixo dessa cabeça do primeiro ponto, tá? Vou levar a laçada lá para trás, só que eu vou ajustar antes, que ela tá muito grande, ó, vou ajustar, levar ela para trás, tá vendo? Insere a agulha aqui, ó, no centro do ponto, porque é ponto centrado que eu estou trabalhando, então insere aqui, puxa a laçadinha para frente e busca a laçadinha que ficou, ó, parada lá em espera. Laço e já fiz o primeiro ponto da próxima carreira. E agora é só ir fazendo um ponto sobre cada ponto de base e vai fazendo. Eu vou fazer 4 carreiras. Tô na terceira, eu vou terminar essa carreira e fazer mais um e depois eu vou trocar de cor. Terminei a carreira, olha, esse é o último ponto, esse é o primeiro. Então, agora eu vou cortar o fio. Na verdade, o novelo acabou, então eu nem preciso cortar o fio. Ó, ficou uma ponta aqui maior até do que o necessário, mas é porque acabou o novelo. Agora eu vou inserir a agulha aqui, ó, atrás não, embaixo aqui, ó, da cabeça do primeiro ponto. Levo o fio para trás. E vou inserir a agulha aqui, ó, no último ponto, justamente aqui inserir a agulha na laçada de onde tá saindo o fio, ó. E trago o fio de volta para essa mesma laçada. E assim eu fechei aqui, ó. Fechei a carreira. Vou ajustar, que tá muito afastado, ajusta. Deixa os pontos todos iguaizinhos. E aí eu venho aqui para dentro e vou trazer esse fio aqui, ó. Passar ele por trás dos pontos para esconder e arrematar esse fio. A gente passa aqui, ó, o fio por trás dos pontos. E agora eu vou arrematar o fio. Então, eu tenho uma pontinha de fio aqui embaixo, que eu tava escondendo e ainda ficou um pouquinho de ponta, então eu vou esconder ela. Vou correr mais aqui, esconder, ó. Aí eu vou pegar a cola pano e colocar um pouquinho de cola na pontinha do fio. Então, eu dou uma puxadinha nele, ó. Puxo ele um pouquinho. Ó, coloquei um pouquinho de cola. E vou levar esse fio um pouquinho mais aqui, ó, pra frente, com essa cola. E cortar só agora o excessozinho de fio. Assim ele vai se colar lá dentro. Aqui em cima, tá vendo? Eu já andei bastante também o fio, então eu vou cortar, que ele tá com excesso de fio, passar a cola e trazer ele um pouquinho mais pra frente aqui, ó, com essa cola. E daqui a pouquinho essa cola já vai estar seca. E olha como é que tá ficando aqui, ó, o cestinho. Tá se formando já, né? Um cestinho bem bonitinho. Agora eu vou trabalhar com o fio na cor off-white. E aí eu venho, posso começar em qualquer ponto do cesto.
Eu gosto de começar onde eu já estou fazendo a emenda, porque fica assim a emenda sempre de um ladinho só. Então, ó, vou inserir a agulha, puxar aqui o fio da cor Off-White e começar a trabalhar carreirinha de ponto centrado. Eu vou fazer 2 carreiras de ponto centrado com essa cor Off-White. Terminei as 2 carreiras com a cor Off-White, vou cortar o fio, puxar a laçada e fazer o fechamento. Então, olha, aqui está o último ponto, aqui está o primeiro. Eu vou trazer o fio para trás, fechar aqui, encerrando essa carreirinha. E agora, para arrematar esse fio, eu vou trazer esse fio aqui, ó, para fora do trabalho e voltar ele para dentro. Levar ele para dentro e para fora, passando na frente e atrás dos pontos. De forma que, ó, ele tá aparecendo aqui, ó. Tá aparecendo aqui. Você consegue ver que esse ponto está aqui. Como a gente vai trabalhar com o ponto centrado, e o ponto centrado passa por dentro do ponto, por cima, depois eu consigo esconder isso aqui, ele não vai aparecer, ó. Fiz algumas voltinhas, somente algumas. Agora eu vou pegar a agulha número 7. Agora eu vou trabalhar com o fio Frozen, que é esse azul mais clarinho. Então, eu venho aqui, ó, em algum ponto e começo a trabalhar com a nova cor. Um ponto baixo sobre cada ponto de base. E aqui, chegou nessa parte onde tem o fio aqui, ó. Olha o fio branco aqui passando aqui. E eu já vou fazer o ponto baixo centrado aqui, ó. Eu vou inserir bem no meio do ponto e fazer. E você veja que essa ponta de fio, ela fica escondidinha atrás do ponto. Não dá pra ver. Vou fazer mais uns aqui. Fiz a carreira, vou ajeitando, porque a cada carreira a gente tem que ir ajeitando o cesto. E observa que aquele fio que ficou atrás não está aparente aqui, ó. Ó. Aqui não tem aquele fio branco, aqui tem. E não tá aparecendo em nenhuma ponta, não aparece nada. Eu vou finalizar a carreira aqui, ó, com esse fechamento invisível. E eu vou trabalhar 4 carreiras com essa cor Frozen. São as últimas 4 carreirinhas do cesto. Eu vou fazer e já mostro como finalizar, como fazer o acabamento do cesto. E aí, você acha que o conteúdo que eu estou apresentando tem valor? Você está gostando? Curte o conteúdo, comenta, compartilha nos grupos de crochê que você participa. Assim, o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante e vai apresentar para mais pessoas. Terminei 4 carreirinhas na cor Frozen. Agora eu vou fazer aqui, ó, o fechamento invisível, né? Levando a laçadinha para trás, tá? Vou inserir a agulha aqui, ó, embaixo. Ó, a laçadinha foi, nela mesma que eu tô inserindo a agulha. Vou passar a laçada pela agulha, tá vendo? Laçar o fio e trazer para frente. E vou fazer uma carreirinha de ponto baixíssimo. Ao fazer esse ponto baixíssimo, a gente faz um acabamento e ao mesmo tempo engrossa e dá estrutura no cesto. Olha a espessura da carreira aqui, ó, sem o ponto baixíssimo, e olha a espessura com o ponto baixíssimo. Ela fica o dobro da espessura dela. Então, isso dá estrutura para o cestinho. Chegando aqui, ó, no final da carreira, ainda falta um pontinho. Mas eu já vou cortar o fio, puxar a laçada aqui para frente. O último ponto que falta, eu vou formar ele agora. Eu vou inserir a agulha aqui, ó, atrás do primeiro ponto, levar a laçada para trás dele e voltar a laçada aqui, ó, voltar o fio aqui, ó, na laçada de onde ele está saindo.
Tá vendo que com isso eu fiz o ponto que faltava aqui, ó? Agora, eu vou pegar esse fio, trazer pra dentro do cesto. Vou escondê-lo aqui entre os pontos, cortar e arrematar. Vou arrematar também a outra ponta que tá lá dentro e o cestinho vai ficar pronto. Agora eu vou fazer a tampinha. Começo com um laço mágico. Dentro do laço mágico eu vou fazer 7 pontos baixos. Puxa bem o centro, fecha o laço mágico. E agora eu vou trabalhar a segunda carreira fazendo 2 pontos centrados em cada ponto de base. E o sexto eu usei o ponto um pouquinho mais solto. Na tampinha, faço o ponto um pouco mais apertado para ela ficar bem firminha. Então, eu vou inserir agora aqui, ó, fio e fazer 2 pontos baixos em cada ponto de base. E desta vez eu vou fazer os pontos sem esconder o fio inicial do trabalho, porque eu vou precisar dele mais tarde. Insere a agulha, laça o fio e puxa. Eu tô segurando aqui a pontinha para ela não escapar, porque o ponto tá apertadinho aqui. Agora eu busco lá a laçadinha que ficou e vou fazer 2 pontos em cada ponto de base. Então, na carreira anterior tinha 7, no final dessa carreira aqui vai ter 14. Esses pontos eu tô fazendo um pouco mais apertadinho. Aí, se você tiver dificuldade para fazer o ponto mais apertadinho, pode pegar uma agulha um pouco mais fina, tá? Nessa carreira, a cada 2 pontos que eu fizer sozinho, o terceiro faz acompanhado, faz com aumento, ó. Então, eu fiz um ponto sozinho, agora eu faço um ponto com aumento. 2 na mesma base. No próximo, um sozinho. O próximo, um sozinho. O próximo, 2 pontos na mesma base. Até o final da carreira, desse jeito. Terminei a carreira. Fecho com um ponto invisível. Veja que os pontos estão bem apertadinhos, então tá ficando bem firme mesmo aqui a tampinha. Eu não recomendo que a gente faça trabalho ponto fio de malha apertadinho, mas nesse caso da tampa, ele dá bem certinho trabalhar mais apertado, além de ficar firme, ela não ultrapassa o tamanho, tá? Eu tentei fazer pontos maiores e ela ultrapassou muito aqui o tamanho. Então, eu me identifiquei melhor fazendo assim. Próxima carreira agora, eu vou fazer um ponto sobre cada ponto de base, então não tem aumento. E nessa carreira aqui, já não aperto tanto o ponto. Ó, nessa carreira já tô fazendo o ponto um pouquinho mais solto, um pouco mais natural, não tão apertado. Porque essa foi a melhor forma que eu encontrei de adaptar o tamanho certinho da tampa do cestinho. Fazendo os aumentos desse jeito que eu te mostrei. Fazendo a última carreira agora sem aumentos e com o ponto ligeiramente mais solto. Olha como ela dá o tamanho certinho. Ficou o tamanho exato. Agora falta fazer a carreira de ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer aqui, ó, o fechamento, levando essa laçada para trás. Vou ajustar para não ficar tão grande. Aí eu passo a agulha aqui, ó, embaixo da própria laçadinha. A laçadinha tá esticada aqui, ó. Ponho a agulha aqui nela e já passo ela aqui, ó, na agulha, tá vendo, ó? Deixa ela aqui. Laço o fio e trago para frente e vou fazer um ponto baixíssimo em cada ponto de base e não aperta. Deixa esse ponto baixíssimo bem suave mesmo, sem apertar, justamente para que essas correntinhas que vão ficar aparentes aqui, ó, fiquem assim, bem encorpadas, que ela fica bonita assim, ó. De uma maneira bem encorpada, não é para fazer apertando. Falta só um ponto, ó, é o último aqui, ó. Então, eu vou puxar uma laçada grande aqui e cortar o fio. Corto o fio. E agora, esse último ponto aqui, eu faço, olha, esse é o último que falta, eu faço colocando a agulha aqui atrás do primeiro ponto, ó. Levando o fio
para trás do ponto e depois trazendo aqui de volta do lugar onde ele saiu. E deixando esse ponto também soltinho, igual todos os demais, tá? Agora eu vou trazer o fio aqui para trás e esconder. E é importante arrematar apenas este fio. Passa, cola, arremata, mas o fio lá do centro, do iniciozinho da tampa, tem que ser mantido sem arrematar. Para fazer a alcinha da tampa, eu preciso de 1 metro de fio. 1 metro de fio aproximadamente. Dobro no meio. Faço aqui, ó, uma argolinha assim, ó. E vou inserir a agulha. Vou inserir a agulha e deixar um fio para frente, ó, e o outro aqui na minha direção. Esse fio que está na minha direção, eu passo em volta da agulha, seguro. O fio lá da frente, ó, o fio que tá vindo lá da frente, eu laço a agulha e fecho as 2 laçadas. Então, o fio que tá na minha direção, dá uma voltinha na agulha. O fio lá da frente, laça e puxa, tá? Então, o fio que tá na minha direção, dá uma volta na agulha. O fio lá da frente, eu laço e puxo as 2 laçadas. E assim, eu já fiz 3 pontos. 3 correntinhas aqui, ó, um cordão. Vou fazer 7. Então, 4, 5, 6, 7. Puxo a laçada por completo. E essa daqui é a alcinha, olha. Aí eu vou dobrar no meio, mantendo essa parte que parece uma correntinha, para fora. Por dentro, essa outra, o lado do avesso do ponto. Então, assim, ó. Dobro assim. Vou inserir a agulha aqui, ó, no comecinho do ponto, no primeiro ponto. E vou pegar uma das pontas do fio e trazer para cá. E assim ficou pronta, olha, a alcinha. Aí eu vou pegar a tampa aqui ainda preserva o fio do início do trabalho aqui, ele vai ser importante agora. Vou pegar a agulha um pouco mais fina, inserir aqui e trazer os 2 fios pro lado do avesso aqui, da tampa, da tampinha do cesto, os 2 fios, vem pra dentro. Puxo bem esses 2 fios, puxo bem. E aí eu vou passar o fio azulzinho, ó, esse fio que é do cesto, aqui no meio, e vou dar um nozinho, porque assim eu estou fixando, ó, ao amarrar esse nó por cima desse fio que é do cesto aqui, eu estou fixando a alcinha. Só que só isso não é suficiente para que ela fique bem centralizadinha e fique bem firme. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou inserir a agulha aqui, ó, em um fio, trazer o fio aqui para frente, ó. Trago o fio para frente, passo ele aqui, ó, pela alça. E volto ele lá no centro. Volto ele aqui no centro, no meio da tampinha. Levo ele de volta pro avesso. Então, um lado aqui eu fixei melhor. Agora eu venho no outro fio e faço a mesma coisa. Ó, do ladinho da alça, trago esse fio pra frente, passo ele aqui, ó, pela alça, o primeiro ponto aqui, e levo ele lá pro meio. Vou inserir a agulha aqui no meio e trazer esse fio de volta pro avesso. Agora, novamente, eu vou passar aqui, ó, por cima desse fio azul mais clarinho e amarrar. Assim a gente deixa bem firme essa alça, porque esse puxadorzinho ele tem que ficar bem firme, de forma que se alguém puxar, alguma criança puxar, ele não se solte. Agora eu vou esconder o fio. Então, eu começo aqui a trazer esse fio em volta passando aqui por baixo dos pontos, e vou passando ele por aqui, escondendo, antes de cortar
pontinha do fio. Eu acelerei as imagens, mas você consegue perceber que é só passar o fio por baixo dos pontos e puxando ele uma quantidade, depois passa a cola, puxa mais um pouquinho e corta os excessos. Assim, a tampinha, a alça da tampinha vai ficar bem firme. Tem que fazer isso com os 2 fios. E depois de esconder bem o fio, colar a pontinha, agora eu venho com esse fio que é do azul mais clarinho e vou passando ele aqui, enquanto eu escondo esse fio, para também fazer o arremate dele, eu vou também tampando essa cor diferente, porque ele vai ficando por cima, ó. Ele vai ficando por cima e tampando todo esse tom de azul mais forte que ficou aqui, aparecendo aqui por dentro. E pode fazer assim também, ó, atravessar aqui para tampar esse meinho, ó. E depois voltar. Vendo? Dessa forma aí eu tampei tudo. Olho do outro lado para ver se tá tudo em ordem. Se tiver algum fio assim ó, aparecendo, ó, azul, a gente vai alargando aqui um pouquinho o fio de malha da outra cor para dar uma tampadinha para não deixar tão exposto. Dessa forma, ó, agora só vou andar mais um pouquinho com esse fio, colocar a cola e já vai estar pronto. Agora eu vou fazer o encaixe da tampinha do cesto. O encaixe é isso aqui, ó. Essa bordinha que a gente faz, e aí quando coloca aqui no cestinho, ó, ele encaixa por dentro, ó, e fica firminho, ó, dá até para pendurar. Olha isso, ó. Olha, fica bem encaixadinho. Então eu vou fazer agora esse encaixezinho aqui. E aí eu vou usar a agulha número 4, que ela é mais fininha, tá? Tem que ser a agulha número 4. E aí eu vou encaixar, começar a levantar pontos aqui pro lado de dentro, 2 carreirinhas para dentro, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, essa carreirinha aqui, ó, onde tem essa laçadinha aqui, ó, a gente não usa, e nem essa, a segunda. Isso fica tudo, ó, por fora do encaixe. O encaixe é feito lá dentro, é feito aqui, ó. Pula essa carreirinha, pula a segunda e aqui na terceira eu vou encaixar a agulha aqui, ó, e levantar um ponto, ó. Encaixei a agulha aqui numa laçadinha, deixa eu aproximar bem, mostrar bem, tirar um pouco de luz, ó. Encaixa ali e ergue um ponto. Como é que ergue o ponto? Laço o fio, ó, faço uma correntinha, ergui o primeiro ponto. Pula um pontinho aqui, ó, pula um pontinho, vem no espaço seguinte, insere a agulha, ó, e acha uma laçadinha ali, ó. E faz o ponto baixo. Aí aqui tem outro ponto, ó, as 2 perninhas do outro ponto. Então, aqui tá um ponto, aqui tá outro. No meio, entre eles, ó, eu vou inserir a agulha e achar uma laçadinha, ó. Insere a agulha e faz um ponto baixo. Pula um ponto, vem no próximo, insere a agulha aqui, faz um ponto baixo. Acha a laçadinha, um ponto baixo. Pula um ponto, acha aqui a laçadinha. Um ponto baixo.
Parece que vai estragar toda a peça, mas não vai não, tá? A gente só tá levantando os pontinhos aqui. Já já eu vou organizar a tampa e você vai ver que nada vai ficar estragado aqui não. Olha isso. Viu? Aqui não tá aparecendo nada, aqui eu levantei os pontos. Então agora eu vou fazer aqui, ó, uma laçadinha. Passar o fio lá para trás, tá vendo? Para encerrar aqui. Ó. Passa o fio para trás. Insere a agulha aqui, ó, no centro, tá? No meio do ponto, por quê? Porque eu vou fazer aqui uma carreirinha agora de ponto centrado. Ó. Puxa lá, resgata a laçadinha que ficou em espera, faz o primeiro ponto. Com a mesma agulha ainda, número 4, eu vou fazer uma carreira de ponto centrado, já escondendo o início do fio, tá? Então, a gente vai fazendo, vai escondendo o início do fio. Deu 19 pontos aqui, tá? Eu contei, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, com o que eu vou fechar agora, 19. Então, tá vendo? Deu 19 pontos, alguns deu 20 aqui, depende. Ele pode dar um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque a gente vai puxando a laçadinha ali, né? Ó, ajeita a tampa, você dá uma puxadinha nesses pontos aqui para acertar, ajeita a tampa, ajeita, tá? Ela de volta, porque dava a impressão que a gente tava estragando ela, né? E encaixa aqui, ó, no cesto. E vamos ver se tá, ó, encaixou certinho, ó. Encaixou, ficou encaixadinho lá dentro. Ó, ó, segura, ela segura. Viu como ela encaixa certinho? Pus num cesto, pus no outro, e ela está encaixando, porque é mais ou menos, são todos do mesmo tamanho, então encaixa em todos, ó. Pronto. Agora que eu já testei e vi que deu certo, aí sim eu corto o fio, tá? Então, primeiro, dá uma testadinha, não custa nada. Aí você corta o fio, faz o arremate, ir escondendo, passar a colinha, cortar o excesso. Tudo isso que a gente já fez no cesto, na tampa, tudo só vai repetir aqui. E ela vai estar pronta, essa tampinha, tá? E aí eu coloquei a minha etiqueta, é a minha etiqueta que tem a minha marca, mas eu coloquei a marca pro lado de dentro. Essas etiquetinhas que a gente põe em cesto, o nome eu coloquei para dentro. Por ser um artigo infantil, eu achei que não ia ficar legal aparecendo o nome da marca aqui. Então eu deixei o nome pro lado de dentro, costurei a etiqueta com linha comum, agulha comum, usei uma linha de cor bem parecida com o fio de malha, fixei bem a etiqueta, aí eu peguei a carinha, os bichinhos, né, que são de silicone, borracha, não sei exatamente que material é esse. Colei com a cola universal da Círculo, passei a colinha pro lado de trás da carinha, né, do bichinho, e fixei ele no cesto. É só segurar bem firme ali, ó, fazer pressão por alguns minutinhos, mas para facilitar a gente pode pegar um pregador de roupa e deixar um tempo até que fique bem firme. No kit que eu montei, eu coloquei 3 cestos, porque a bandejinha é quadrada e achei que ficava mais bonitinho 3 cestos, ao invés de apenas 2. Mas eu sugiro que você faça uma bandejinha retangular e coloque 2 cestos, ou faça da maneira que a sua cliente gostar mais, é claro. Eu espero que você tenha gostado demais dessa videoaula. Veja as outras aulas do kit também. Aí você vai escolher as peças que você quer acompanhar e fazer, ou mesmo fazer o kit completo. E boas vendas para você. Tenho certeza que esse kit vai fazer muito sucesso com as suas clientes. Muito obrigada por ter assistido o vídeo. Até o próximo.